calma que ainda não. Daqui a pouco você vai, tem muita coisa, vem. Fica no nosso Globo Esporte que eu vou te mostrar gols de Libertadores. E vamos falar do nosso quintal. Domingo tem os dois mineiros em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Galo e São Paulo, 4 da tarde, ao vivo na Globo. E depois Internacional e Cruzeiro, 6h30, com transmissão do Premier. O Vespasiano toca a Cidade do Galo, porque está lá a Rafaela Potter. Jogo contra o São Paulo domingo. Pela Sul-Americana, alguns desfalques, né? Mas o Cuca vai ter força máxima, Potter. Oi, Maurício. Olha, a princípio sim, viu? O Atlético se reapresentou hoje na Cidade do Galo. Treino às 10 horas da manhã. Se reapresentou porque ontem foi um dia livre, um dia de folga, até por conta da viagem de Cusco, lá do Peru, aqui para o Brasil, que foi uma viagem longa. O Atlético que estreou na Sul-Americana contra o Cienciano, empate sem gols. E justamente nessa estreia, o Atlético não pôde contar com o Alan Franco, que estava gripado. Hoje, aqui no treino, ele treinou normalmente, então deve estar à disposição do técnico Cuca, que fez um treino tático e também específico de finalizações e de bola parada hoje aqui na Cidade do Galo. Também devem retornar para o duelo contra o São Paulo os laterais, né, que foram poupados nessa partida de estreia na Sul-Americana. O Natanael pela direita e o Guilherme Arana pela esquerda. Amanhã tem mais um treino às 10 horas da manhã e aí o Cuca vai montar a equipe que enfrenta o São Paulo. Esse duelo vai ser no Mineirão, onde o Atlético defende uma longa invencibilidade contra o São Paulo, como a gente vai ver agora na reportagem. O Mineirão já não é o mesmo da década de 90. Tá fazendo 60 anos. Sediou até Copa do Mundo. O Brasil joga contra a Alemanha. Chegamos às semifinais, né? Muita coisa já aconteceu também com Atlético e São Paulo. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! Comemore Clube Atlético Mineiro! Você é o campeão do Brasil! Mas desde a década de 90, o Galo domina o confronto no Gigante da Pampulha. Aqui no Mineirão não tem pra ninguém. Evidentemente que o Atlético jogando em casa, impulsionado pela sua torcida que veio aí toda vibrante, empurrou o nosso time ali para trás. 15 jogos de invencibilidade no estádio. 7 vitórias do Galo e 8 empates. A última derrota atleticana foi há 34 anos, em 1991. São Paulo 3-0. Mas a partir daí o Galo não perdeu mais e ainda protagonizou jogos marcantes. Diego Tardelli, o artilheiro, bateu forte. Por falar em artilheiro... 1, 2, 3 vezes Lucas Prato do Atlético. Hat-trick de Lucas Prato no Mineirão. É a noite dele. O Atlético está de parabéns pela vitória, quase 50 mil pessoas no estádio. Outro cara também já viveu uma noite de gala contra o São Paulo. Uma bela homenagem pro Hever, valeu capitão! Mas Paulinho roubou a cena na festa de despedida do zagueiro. Paulinho, que marca mais um gol no Brasileirão, o 19º e talvez o mais importante dele nesse campeonato. Domingo, mais uma oportunidade de manter essa hegemonia. Atlético e São Paulo se enfrentam aqui no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É a chance também para o Galo deixar para trás aquela má impressão da estreia. O Atlético desperdiçou várias chances e perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. Aquele velho ditado do futebol, quem não faz leva. São 3 jogos sem vencer na temporada, a pior sequência do Atlético no ano. No fim de semana, o Galo conta com o apoio da torcida para melhorar o cenário. Futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente de Ilhanco, que vive fase bem legal. O cara é capitão do time, tem sido cotado para jogar na seleção brasileira e tem proposta em mãos. Mas o torcedor do Galo não precisa ficar preocupado, a oferta é da Nike, fornecedora de material esportivo, que quer fazer do Ilhanco um dos seus garotos propaganda. Não é muito comum que zagueiros, especialmente atuando no Brasil, tenham esse tipo de oportunidade, mas o Ilhanco conseguiu, graças ao talento e também a toda a repercussão que ele tem garantido com torcedores do Galo nas redes sociais. Nesse momento o Ilhanco não tem contrato de fornecedor de material esportivo com nenhum parceiro. Importante lembrar também que o Ilhanco havia sido comprado do Southampton na temporada passada, operação que chega a 27 milhões de reais, e o Atlético é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador,
que não pensa em sair do Galo, diz estar super feliz em Belo Horizonte e sonha com seleção brasileira. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo. Embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Atlético 2-1 no sábado contra o São Paulo. Domingo. Domingo, desculpa. 2-1 pro Atlético. Eu até gostaria que fosse mais. Sabe por quê? Porque aí o Zuba cai. Aliás, desde 91 no Mineirão que o Atlético não perde pros caras. Tem 10 jogos que o Atlético não perde pros caras. Tô ligado a esse tabu aí. Eu estou com uma expectativa muito grande do Atlético, que enfim, né, para aqueles que acham que o Campeonato Mineiro não vale de balizador nenhum, né, vai ser um grande desafio para o Atlético, né? O Grêmio foi um grande desafio, eu acho que o Atlético dominou o time do Grêmio, mas não teve competência para fazer os gols e sair com a vitória. Contra o Cienciano também dominou, mas teve a questão da altitude. Mas agora em casa, contra o São Paulo, a gente tem uma expectativa de que o público, né, compareça no Mineirão. Eu vejo o Atlético com plenas condições de fazer um bom jogo. E acho que o torcedor sabe qual é o time de cor. Não tem dúvida, né? O Cuca vai voltar com os jogadores. Hoje o Alan Franco já treinou normalmente, tá liberado dessa gripe que o tirou do último jogo. Tem do outro lado um time também com muita capacidade, que a gente tem que ter um respeito tremendo pelo time do São Paulo, que tem um bom time. Um time que tem o Calheri no ataque, tem todo o meu respeito. E dessa dúvida aí do Oscar, eu tô torcendo para que ele não jogue. O Lucas Moura fora é bom também. O Lucas Moura fora também é muito bom. Agora, eu acho que a intensidade do Atlético vai prevalecer, a questão do preparo físico, a questão da movimentação desse ataque do Atlético. A gente vai ver agora realmente se o atleta está preparado ou não. Eu acho que é o grande teste, né, Elton? Esse tipo de jogo, né? E é um jogo complicadíssimo, cara. É um jogo complicadíssimo. A equipe do São Paulo, a gente fala da inconstância, né, da equipe do São Paulo, que tem vivido com o Zubeldia. Mas o Atlético, nesse início agora de Campeonato Brasileiro, e pegando o recorte também do jogo contra o Cienciano, essa questão do Atlético não definir a partida, não conseguir concluir as finalizações em gol da forma objetiva, que é fazendo os gols, me preocupa bastante. Eu acho que o Atlético precisa se impor dentro de campo e conseguir concluir de forma efetiva. Não é só você não, porque o Cuca hoje treinou finalização e bola parada. Então isso mostra a preocupação dele. É isso. E é uma preocupação do torcedor do Atlético, porque agora vem os grandes desafios. E nos grandes desafios, a chance quando você tem a chance clara, você tem que definir, tem que enfiar a faca, porque senão vai pagar o pato. E o Atlético viveu isso justamente contra o Grêmio. O jogo do Grêmio, ele é aquele tipo de jogo para você olhar e falar assim, gente, isso não pode ser repetido. Por quê? Velho, o Atlético teve as oportunidades em 15 minutos de fazer 2-0. Se faz 1-0 ali, você tem como controlar a partida, levar ela ao seu ritmo. Quando você pegou e não fez e leva um gol como o Atlético levou, a cabeça dos jogadores mudam. E o Atlético, eu acho que o efeito confiança do Campeonato Mineiro, que a gente via a extrema confiança daquele time, eu acho que uma boa vitória diante do São Paulo pode refazer essa confiança, ser elevada novamente e o Atlético voltar a ser aquele time encaixadinho que a gente falava. Que o time encaixado, ele precisa vencer. E o Atlético vem de jogo contra o América negativo, o Atlético perde para o América, jogo contra o Grêmio, perde para o Grêmio e agora empata com o Cienciano. Então essa sequência de 3 jogos, queira ou não queira, dá uma baixada na confiança desse grupo. Eu não levo a sério esse jogo contra o América, você leva isso? Você conta isso? Cara, eu levo, sabe por quê? Porque o time entrou no esquema de festa. Sabe por que eu levo? Não, mas peraí. Sabe por que eu levo? Porque é o seguinte, eu levo, pô. O Cuca ficou pistola com a derrota. Mas ele... Os jogadores ficaram também, pô. Não, mas os jogadores, cara, entraram no esquema de festa. Não, mas os jogadores sentiram, Breno. Cara, o jogo acabou, gente. Breno. O jogo contra o América da volta não valia nada. Não, gente, eu sei. Vocês não podem pensar nesse jeito. Jogador na sequência vão colocar um asterisco no jogo. Vai sempre colocar um asterisco. Esse aqui já estava garantido. Não, Valu, não é essa questão.
eu tô falando na questão da gente analisar o desempenho. Não, tem que ser analisado. Jogou pra ganhar e perdeu. Breno, você estava... Freio de mão puxado. Não, foi melhor que o freio de mão puxado. O jogo inteiro, 90 minutos de freio de mão puxado. É um time bem melhor do que o Grêmio. E eu acho, inclusive, o São Paulo subestimado. Essa onda de o Zubeldia... O Thiago já trouxe até informação várias vezes, tem boas... aliás, onde o Thiago não é bem informado, né? Ainda é um lugar que não foi criado ainda no mundo, né? Realmente ponto da minha admiração pelo seu trabalho. O Zubeldia tá balançando no cargo, mas, cara, eu com sinceridade não entendo que São Paulo, até que as pessoas esperam desse Zubeldia, que fez um ótimo trabalho no ano passado. É um time, assim, como diria em Corvelo, o São Paulo é um time tinhoso. Tá? O Atlético é sim, para mim, favorito, mas não é aquele favoritismo igual. Um favoritismo muito menor para mim, mas muito, assim... quase ali, 51-49. 51-49. Para dar porcentagem. Bem menor do que era contra o Grêmio. Lá, o Grêmio, eu falava, gente, o Campeonato Brasileiro é isso. O Grêmio tá mal, mas joga em casa. É uma grande oportunidade que o Atlético tinha. A gente viu o jogo como se deu, então é um jogo que o Atlético vai precisar de ficar muito atento. Os jogadores sabem exatamente o que pede o Zubeldia e tem um pouco também da questão, de repente, do Zubeldia estar um tanto engasgado com o Atlético, a eliminação. Queira ou não queira, isso acaba refletindo no questionamento dele hoje. Sim. Se ele passa pelo Atlético na Copa do Brasil, perde na final ou até vence, o trabalho dele seria avaliado de uma maneira diferente. Então é um jogo realmente que o Atlético não pode ter aqueles momentos de desatenção que teve contra o Grêmio, que se contra o Grêmio já lhe custou a vitória, imagina contra o São Paulo, que é muito melhor. Então é um jogo dificílimo para o Atlético. Aliás, o Campeonato Brasileiro é realmente muito, uns mais, outros menos, mas o nível de dificuldade para mim é sempre muito grande nessa. Rony é condenado e corre risco de suspensão no Atlético. Atacante tem dívida de R$300 mil com a empresa. O atacante Rony, atualmente no Atlético, corre o risco de ser suspenso das atividades no futebol devido a uma dívida com uma empresa de agenciamento de atletas. Caso não quite o valor devido, ele pode até ter seu contrato com o clube suspenso. A determinação partiu da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, CNRD, órgão vinculado à CBF. Rony e seus representantes estão sendo cobrados por uma dívida que ultrapassa os R$343 mil. O prazo final para o pagamento é o dia 8 de abril. Se não houver quitação até essa data, o jogador pode ter seu contrato com o Atlético congelado. A ação foi movida pela empresa R13 Futebol, especializada em agenciamento esportivo, que cobra valores referentes à intermediação da transferência de Rony para o Atlético Paranaense, em 2018. Além disso, o pai do jogador também está sendo cobrado por uma dívida de R$900 mil com um deputado estadual. Gostou do conteúdo? Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho e compartilhem o vídeo.